Olá, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma receita de um bolo, que é o bolo chiffon, também chamado angel cake, bolo anjo, né, nos Estados Unidos. E os ingredientes comuns estão descritos aí, só que precisa de uma forma especial. Essa forma aqui, ó, que ela remove o fundo e tem esses chifrinhos, porque quando ele esfria, aqui o bolo vai assar, ele vai esfriar assim, para não solar, ficar de cabeça para baixo, tá? Então precisa ter esse chifrinho. Se você tiver uma com fundo removível, então não tiver o chifrinho, põe alguma suporte aí para ele esfriar assim, tá? E sem untar, sem nada, tá? Ah, vai pregar? Vai, ele tem que pregar, senão ele vai soltar enquanto está esfriando. Uma vez soltou aqui, mesmo desse jeito, enquanto esfriava, ele caiu. Tá bom? E aí a gente assa dentro disso aqui, põe uma assadeira só, porque se tiver algum vazamento, não sujar o forno. Tá? Bom, então o primeiro passo dele, a gente vai fazer 3 misturas. O primeiro passo é uma emulsão. Nós vamos colocar a gema, que é a gema, só que já tirei a clara, a pele, separei a gema da clara, tá? E aqui eu vou colocar 4 colheres do açúcar, que eu vou usar, vou pôr 4 colheres aqui. E rapidamente a gente mexe para o açúcar não cozer as claras, né? Então não pode deixar a gema, não pode deixar o açúcar em contato com a gema muito tempo, senão ele pode cozer e ficar uns grãozinhos. E aqui a gente vai colocar. Eu estou fazendo com laranja. Se você não quiser, sem sabor nenhum, assim, só o sabor do bolo, baunilha, você pode trocar por leite ou água, tá? Vamos colocando aqui e misturando. Sem parar de misturar. O óleo. Então, essa receita é óleo mesmo. Um óleo sem sabor, né? Que não dê sabor, tipo azeite, vai dar um sabor forte. Então a gente usa um óleo. E também a raspa de laranja aqui. Olha, tá bem espesso aqui, né? Como se fosse, misturou tudo, virou tipo um óleo. Então é raspa de uma laranja. No caso aqui eu estou usando a laranja Bahia, porque quando ela está madura ela é bem amarelinha e vai dar um sabor melhor. O suco você pode comprar até mesmo suco pronto. O suco da laranja Bahia já é meio sem graça. Então aqui a gente já tem uma emulsão pronta. Segunda parte, a farinha. Eu vou misturar um pouquinho de sal, só uma pitadinha de sal. Vou misturar na farinha. E o fermento em pó. Eu estou usando o fermento que ativa com calor. Então eu posso colocar antes no bolo e pôr para... Pode esperar um pouquinho para pôr passar, né? Porque o que ativa assim que você coloca, a gente tem que colocar mais rápido no forno. Pronto. A terceira parte é clara. Então, são dos ovos lá, né? Então a clara eu vou bater. Você pode bater na batedeira, eu prefiro aqui, tá? Então eu vou bater quando ela espumar, mas ainda tiver com picos moles, eu vou colocar cremor de tártaro e bater um pouquinho, e depois o açúcar e bater até ela ficar com pico duro. Bem mole, agora eu vou colocar o cremor de tártaro.
E agora, adicionando o açúcar aos pouquinhos e batendo. Tirar aqui. Então, pico duro, né? Então, tá pronto. Bom, agora a gente vai adicionar o sólido à emulsão, aos poucos. Então, incorporei a farinha, a emulsão, e agora vou colocando o merengue aqui, né? Essa clara batida com açúcar é um merengue francês. A gente vai pôr mais ou menos em 3 partes. Aí vai... A gente tem que ir misturando gentilmente aqui para não perder, né, esse volume que a clara tem. A gente vai misturando lentamente, de baixo para cima. Então estou aqui com meu último terço das claras, né, o merengue, incorporando. E bom, eu falei que o que eu estou usando aqui, cremor tártaro nas claras, né, eu bati. É o seguinte, se você não achar, não precisa, não é obrigatório. O negócio é que ele dá mais firmeza para as claras. Então essas receitas que você faz que precisa de volume e ela ficar no volume, né, a gente usa, então, suspiro, esse bolo, então você pode colocar. Mas se não encontrar, mas em loja de produtos para culinária especiais, né, específico para isso, você acha. E é baratinho, um potinho, e rende muito, que a gente sempre usa bem pouquinho. Bom, a gente vai colocar até 2/3 da altura, então mais ou menos aqui é a altura que a gente coloca. E eu vi que meu bolo rendeu bastante, a clara ficou bem aerada. Eu tenho uma forminha pequena, então se sobrar vai dar um bolo grande e um pequeno, né? Mas ainda primeiro a gente tem que colocar. Então no final foi só uma mesmo, foi só impressão minha. E agora 180 graus, no forno pré-aquecido, né, 180 graus. Aí vai uns 30, 40 minutos, depende do seu forno, e a gente vai testando com um palitinho aí. O bolo tá assado, ó, tá bem douradinho em cima, muito macio. Eu vou pôr para esfriar, aqui vou virar e deixar esfriar dentro da forma, como eu disse para vocês, em cima desse prato de bolo. Porque já aconteceu comigo de uma vez estar esfriando e ele soltou. Né? Então, para não ter perigo, eu vou pôr para esfriar aqui. Pronto. Tá soltando aqui de um lado, pode ser que ele caia. Então, vamos esperar aí, esfriar, e depois a gente vira de novo, desenforma e serve. Ok? O bolo já esfriou, né? Então a gente vai uma espátula, essa espátula fininha,
passando aqui para desgrudar ela da forma. Então, passei a espátula em volta e agora, ó, tiro o bolo. Então, o bolo chiffon não é aquele bolo que desgruda tudinho, então ele tem essas marquinhas que ele fica pregado na forma, tá? E agora eu vou passar no fundo. Então, se você não tem uma forma dessa, se você pode assar numa forma de pudim, só que pelo menos no fundo você vai ter que untar, né? Porque senão ela você não vai conseguir desgrudar. Aqui, gente, ó, o bolo. Olha como ele é fofinho, ó. Parecendo uma gelatina quando você bate nele, tá? Ele tá um pouquinho morninho, mas eu vou partir pra gente ver como é que ele ficou por dentro. Super fofo. Dá pra fazer também um bolo chiffon em forma onde você põe baixinho, tipo uma forma grande, ele bem baixinho, pra você usar no lugar também do pão de ló, né? Ó, olha só. Como ele tá um pouquinho morno, eu não vou apertar ele, mas você vê que ele é bem fofo. Bom, vamos provar? Bom, pode ser com um café, um chá, né? Eu vou comer ele puro assim, eu não vou pôr recheio nem nada, porque nem precisa. Esse bolo é muito saboroso. Muito fofo, muito gostoso. Mas é bem estruturado, né? Se você quiser rechear alguma coisa assim, ele suporta, mas tem que fazer com ele bem frio o corte, porque senão ele vai quebrar todo. Ok? Então faça o seu. Bon appétit.